Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos! Eu sou a professora Suelen e trabalharemos a disciplina Sistema Registral e Notarial. Nas nossas aulas, é necessário que vocês tenham em mãos caderno e caneta. Assim, vocês podem anotar as dúvidas que forem surgindo e postarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Bem, a nossa aula é toda baseada no caderno didático. Em juristas que se dedicam ao estudo dos temas que envolvem a nossa disciplina e principalmente na Lei 8.935, na Lei 6.015 e no Código Civil, naquilo que dispõe sobre os serviços notariais e de registro. Por isso, é imprescindível que cada um de vocês façam as leituras das leis que vocês também podem encontrar na internet e no nosso caderno didático, que já está disponível no nosso ambiente virtual. Além disso, as questões constantes na nossa apostila podem ajudar a fixar melhor o conteúdo. Por isso, eu sugiro que tentem resolver todas as questões, ok? Então, na aula de hoje, nós estudaremos o conteúdo da apostila das páginas 13 a 42. Para começar, vamos entender um pouquinho sobre a origem do sistema registral e notarial. Na antiga Roma, a burguesia, nas suas relações particulares e econômicas, começaram a sentir necessidade de um órgão que pudesse garantir 3 características em seus negócios. Acompanhem comigo o nosso primeiro slide. Prestem atenção no que a burguesia buscava em seus negócios, essas 3 características: efetividade, autenticidade e segurança. Como mencionado na nossa apostila, a necessidade de ter um órgão que desse efetividade, autenticidade e segurança surge porque o comércio burguês crescia exageradamente e as demandas exigiam um controle maior dos atos e negócios jurídicos praticados. Para atender às necessidades da burguesia, alguns agentes públicos foram requisitados para escrever, transcrever e conservar documentos privados que se originavam das transações comerciais que precisavam ser adaptados em um documento público para comprovar a sua autenticidade e valor probante. Gente, esses agentes públicos eram chamados tabeliães. Com o passar do tempo, a atividade notarial foi influenciada pelo imperador Justiniano I e passaram a integrar o Código Justiniano. No Brasil, o trabalho notarial começou a ser mencionado a partir de 1549, época em que os cartórios eram criados para atender os interesses e casos urgentes de uma minoria. E aí o que aconteceu foi que a partir do século XX, alguns estados, como por exemplo o Rio Grande do Sul, passaram a exigir um conhecimento mais técnico e preciso dos tabeliães. Assim, o Código de Processo Civil de 1973 atribuiu valor probatório e verídico aos atos reconhecidos pelos notários. Isso significa que os documentos confeccionados e assinados pelos notários passaram a ter fé pública. E o que queremos dizer com isso? Queremos dizer que aquele documento tem uma presunção de veracidade e autenticidade. Aliás, gente, eu peço para que vocês atualizem a nossa apostila, pois na página 16 está escrito que o Código de Processo Civil vigente é o de 1973. No entanto, em 2015, entrou em vigência o novo Código de Processo Civil, que é a Lei 13.105 de 2015. Observe o que o autor Miranda diz sobre a força probante dos documentos. Segundo Miranda, a força probante dos documentos é a eficácia que o direito material ou processual atribui aos documentos para que sejam probatórios de atos jurídicos estrito sensu, atos, fatos jurídicos e negócios jurídicos ou de atos processuais. Muito bem, agora nós vamos estudar os personagens do serviço notarial e registral no Brasil. Observem o que dispõe o artigo 3º da Lei 8.935. Artigo 3º da Lei 8.935. Notário ou tabelião
e oficial de registro ou registrador são profissionais do direito, dotados de fé pública, a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro. Como vocês podem ver, o notário também é conhecido como tabelião e o registrador como oficial de registro. E são profissionais do direito que, através da delegação concedida pelo poder público, agem em colaboração para exercer a atividade notarial e registral. O que vocês precisam compreender é que os notários e registradores agem em nome próprio, mas são fiscalizados pelo poder público. O tabelião é remunerado pelas despesas e emolumentos pagos pelos particulares. E nós não podemos nos esquecer de que esse tabelião é dotado de fé pública, pois os documentos assinados por ele têm presunção de veracidade. Como regra geral, os serviços notariais e de registro são praticados no cartório. Os notários se utilizam da ata notarial para narrar os fatos e transcrevê-los para o livro próprio. Já os registradores ou oficiais de registro são os profissionais incumbidos de constituir e declarar atos jurídicos tidos como verídicos por meio das escrituras públicas ou instrumentos particulares. Já o preposto é contratado para substituir os tabeliães, registradores, auxiliares e escreventes quando necessário. Esse substituto deve ser designado pelo próprio titular da função, e esses são remunerados de acordo com a legislação trabalhista. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine que um notário e um registrador se ausentem por problemas de saúde. Nesse caso, eles nomeiam um substituto temporário para exercer aquela função até cessar a licença. Então, o preposto, ele pode praticar todas as atividades do notário ou registrador afastado. Agora, vocês sabem como é o ingresso na atividade notarial registral? Então, eu vou explicar para vocês. Os tabeliães ingressam na atividade através de concurso público, desde que atendidos todos os requisitos presentes no edital. Como regra geral, o candidato deve ser bacharel em Direito ou possuir pelo menos 10 anos de atividade no serviço notarial e de registro. Para conseguir uma outra serventia, os titulares também podem concorrer à remoção, desde que tenham no mínimo 2 anos de atividade. Agora nós vamos buscar entender um pouquinho sobre a competência dos notários. Acompanhe comigo o próximo slide. Artigo 6º da Lei 8.935. Aos notários compete formalizar juridicamente a vontade das partes, intervir nos atos e negócios jurídicos a que as partes devam ou queiram dar forma legal ou autenticidade, autorizando a redação ou redigindo os instrumentos adequados, conservando os originais e expedindo cópias fidedignas de seu conteúdo. E, inciso 3, autenticar fatos. Gente, o artigo 7º fala sobre a competência dos tabeliães. Acompanhem aí na telinha. Artigo 7º. Aos tabeliães de notas compete com exclusividade lavrar escrituras e procurações públicas, inciso 2. Lavrar testamentos públicos e aprovar os cerrados, inciso 3. Lavrar atas notariais, e inciso 4. Reconhecer firmas e 5. Autenticar cópias. Nós então percebemos que a Lei 8.935 divide as aptidões entre tabeliães e oficiais de registro, levando em consideração os tipos de serviço prestado. Gente, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os limites de atuação do tabelião. Eu preciso que vocês compreendam que o tabelião fica restrito à sua jurisdição. É claro que ele pode agir em casos que não acontecem no município da sua competência, porque, como já vimos, ele tem fé pública em todo o território nacional. O que ele não pode é se deslocar da sua cidade, mas os interessados de outras cidades podem se dirigir até ele. Eu vou dar um exemplo para vocês. Podemos fazer uma escritura de compra e venda de um imóvel localizado no Rio de Janeiro, no cartório de Santos. Porém, o tabelião de Santos não pode se dirigir ao Rio de Janeiro para fazer essa escritura, porque ele está adstrito à jurisdição de Santos. Gente, sobre os expedientes de cartório,
Vejam o que menciona o artigo 4º da Lei 8.935. Artigo 4º. Os serviços notariais e de registro serão prestados de modo eficiente e adequado, em dias e horários estabelecidos pelo juízo competente, atendidas as peculiaridades locais, em local de fácil acesso ao público e que ofereça segurança para o arquivamento de livros e documentos. Então, gente, pelo artigo que acabamos de analisar, nós percebemos que a regra é que os serviços notariais sejam realizados no cartório, dentro do horário estabelecido para o expediente. Porém, há exceções, como no caso do tabelião ter que se dirigir, por exemplo, a um hospital, para fazer o testamento de uma pessoa que está correndo risco de morte. Nesse caso, o tabelião pode fazer o testamento fora do cartório e fora do horário de expediente, por causa da circunstância de risco que se encontra o enfermo. Então, para quem não sabe, o testamento ele também é chamado de disposição de última vontade e é um documento que tem por objetivo a disposição dos bens para depois da morte. Gente, sobre as atas notariais, elas devem seguir um padrão escrito no que tange às constatações dos fatos, como o uso de folhas especiais. Os documentos emitidos pelos cartórios têm as suas marcas de autenticidade. São papéis especiais. Além disso, é importante mencionar que a Lei 8.935 possibilitou o aperfeiçoamento dos serviços notariais e de registro a partir dos usos de recursos tecnológicos. Então, nós podemos observar que hoje os cartórios já se modernizaram com o uso do computador, da internet, existindo inclusive atas prolatadas via internet. Então, as atas notariais e escrituras públicas são ferramentas para o exercício da atividade notarial. As atas e escrituras feitas em cartório dão validade e autenticidade para o negócio jurídico que você realizar com a outra pessoa. Por isso, elas são extremamente importantes. Os autores Ferreira e Rodrigues, na obra Ata Notarial, Doutrina, Prática e Meio de Prova, definem a ata notarial. Olha o que diz esses autores. Ferreira e Rodrigues, 2010, página 112, definem a ata notarial como sendo o instrumento público pelo qual o tabelião ou preposto autorizado, a pedido de pessoa interessada, constata fielmente os fatos, as coisas, pessoas ou situações para comprovar a sua existência ou seu estado. Na página 30 da nossa apostila, está claro que as atas têm a função de descrever os fatos ocorridos e... Vou repetir. Na página 30 da nossa apostila, está claro que as atas têm a função de descrever os fatos ocorridos e, ao serem descritos, eles são arquivados em livros próprios. E esses livros são dotados de formalidades objetivas e subjetivas, que vão desde a utilização do papel especial e timbrado até os critérios pessoais e jurídicos, que impedem ou favorecem o reconhecimento dos fatos. Além disso, é importante lembrar... Pode repetir? Além disso, é importante lembrar que as atas têm serventia, porque o tabelião narra os acontecimentos a partir das informações que ele recebe, certo? E é através da escritura pública que nascem os direitos e obrigações que instituem a relação jurídica. Depois vocês podem observar o quadro na página 31 da nossa apostila. Ela explica direitinho as semelhanças e diferenças existentes entre ata notarial e escritura pública. Agora veremos as incompatibilidades e os impedimentos dos tabeliães e oficiais de registro. É o seguinte: a incompatibilidade é a proibição total que inviabiliza o agente. O servidor fica totalmente impedido de atuar na atividade notarial. E o artigo 25 da Lei 8.935 enumera as hipóteses de incompatibilidade. Artigo 25. O exercício da atividade notarial e de registro é incompatível com o da advocacia,
o da intermediação de seus serviços ou de qualquer cargo, emprego ou função públicos, ainda que em comissão. Vejam que a advocacia é incompatível com a atividade notarial. Portanto, se um advogado passar em um concurso e assumir um cartório, ele terá que se desligar da advocacia. Já o impedimento é uma proibição que suspende temporariamente a atuação do tabelião ou oficial de registro em certas situações. Veja o que nos diz a Lei 8.935 no artigo 27. Artigo 27. No serviço de que é titular, o notário e o registrador não poderão praticar pessoalmente qualquer ato de seu interesse ou de interesse de seu cônjuge ou de parentes na linha reta ou na colateral, consanguíneos ou afins até o 3º grau. O tabelião não poderá lavrar ata para si mesmo, nem para o seu cônjuge ou parentes próximos, por seu impedimento determinado em lei para a preservação do princípio da imparcialidade. O tabelião deve sempre honrar pela boa-fé, probidade e segurança dos negócios. No que diz respeito à responsabilidade civil dos notários e registradores, vejam que dispõe o artigo 22 da Lei 8.935. Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurando o direito de regresso. Então é o seguinte, a lei prevê que caso um tabelião, um notário ou um preposto cause prejuízos a um terceiro, deve responder pelos prejuízos, por exemplo, indenizando o prejudicado. Gente, é importante mencionar para vocês também que a fiscalização dos serviços notariais e registrais se dá através da intervenção do Poder Judiciário nas atribuições e competências dos seus servidores. A fiscalização acontece no âmbito estadual e distrital, ficando a cargo do juízo competente tomar qualquer medida judicial sobre as infrações cometidas pelos cartorários. Quanto ao encerramento da delegação, essa acontece quando os tabeliães e oficiais de registro deixam definitivamente de prestar atividade notarial e registral. Então o tabelião ele pode deixar o serviço pela morte, aposentadoria, renúncia ou por sentença de juiz competente. Gente, com isso nós encerramos a nossa primeira aula. Eu espero que vocês tenham gostado e dediquem-se à leitura da nossa apostila, para que vocês se familiarizem com os termos jurídicos. Eu espero que eu tenha conseguido ser clara na explanação do nosso conteúdo. Bons estudos, fiquem com o nosso Pai do Céu, que Ele abençoe cada um de vocês. Até a próxima!